Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Quantos aqui amam a Palavra de Deus? Você ama a Palavra de Deus? Aleluia. 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 Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos falar da palavra. Amém, amados? Nós vamos falar daquilo que edifica o cristão, o filho de Deus. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos aprender da palavra. Não tem como um filho de Deus, amados, viver das Escrituras. Eu me lembro que quando eu trabalhava na feira e eu mandava fazer os tabuleiros, né, para mim trabalhar, e todos os tabuleiros que eu mandava fazer, eu mandava escrever: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Todos os tabuleiros eu mandava escrever: leia a Bíblia. Como é importante, amados, nós lermos a Bíblia. Como é importante nós estarmos nos dedicando à leitura da palavra. A leitura da palavra, ela nos edifica, na verdade. Ela nos faz crescer no conhecimento daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E você acredita que as coisas que Deus tem para você, que são coisas grandes? Amém, amados? A Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são maravilhosos. Amém? Os pensamentos de Deus a respeito da nossa vida são grandiosos. E não tem como, amado, nós ficarmos ignorantes. Ignorância é falta de conhecimento. É falta de conhecer aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Aleluia. A Bíblia fala que é ruim para a nossa vida. Em Oséias 4,16 diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Tem povo aqui? Nós somos o povo de Deus. Amém, amados? E se nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, se nós ficarmos longe da palavra, amados, nós certamente nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar dias ruins, mesmo ainda sendo filho de Deus, sendo o povo de Deus, sendo o povo escolhido, amém, amados, para viver coisas maravilhosas. Se nós estivermos longe daquilo que Deus pensa ao nosso respeito, daquilo que Deus ele fez para nós, mesmo como filhos de Deus, nós vamos passar por dificuldades. Amém, amados? Necessidade de debruçarmos nas Escrituras. É necessário. Estou lembrando aqui, tentando lembrar o nome do grande evangelista, Billy Graham. Ele diz que é necessário um cristão, ele dar o dízimo do seu dia para ler a palavra. 10% do seu dia seria 2 horas e 40 minutos para ler as Escrituras, para conhecer a vontade de Deus, conhecer os planos de Deus. Aleluia. É necessário, amados, nós nos dedicarmos, sabemos aquilo que Deus pensa a nosso respeito, aquilo que Deus já fez através da morte e da ressurreição de Jesus. Sabe, um sacrifício, uma pessoa, Jesus, ele se sacrificou para nos dar algo, para estabelecer coisas na nossa vida, para que nós possamos, para que nós tenhamos condições de viver os planos, os melhores planos de Deus
para as nossas vidas. Amém, amado? Você abriu aí a sua Bíblia em 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, eu vou ler o 16 e o 17. Aleluia. Tu, porém, 16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, tem homem de Deus aqui? Amém. Tem filho de Deus aqui? Amém. Seja perfeito. Amém, amados? É possível nós, como cristãos, vivemos uma vida perfeita? Sim, a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que é. Amém? Por isso que é necessário nós dedicarmos tempo. Ainda às vezes nós não estamos ao alcance da perfeição e certamente nós não vamos, né, estar vivendo totalmente, mas é necessário nós nos dedicarmos para viver esse perfeito, viver o perfeito de Deus. O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, amados? Quando nós vivemos dedicados à palavra, alcançar níveis de perfeição, e assim vamos ser habilitados para toda boa obra. Existe uma boa obra para nós vivermos. Existe uma boa obra para nós fazermos como cristão. Amém, amados? Eu costumo falar que nós não viemos aqui para nascer, crescer, né? Estudar, ou às vezes não estudar, trabalhar, conquistar, ou às vezes não conquistar. Morremos e não vivemos algo melhor. Deus tem algo melhor para nós vivermos. Deus, a Bíblia diz que Deus tem a vida eterna para nós. Nós temos a vida eterna. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer, amados. Não perecer. É não viver uma vida longe dos planos de Deus. Não perecer, não morra. Porque certamente, mesmo como filhos de Deus, nós podemos viver uma vida com necessidades. Amém? Vidas com necessidades. Amém? Então, existe um plano de Deus. E nós precisamos nos empenhar em conhecer, ler a palavra. Amém, amados? Então, existe uma boa obra para nós fazermos. E aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3, um pouquinho antes, no versículo 1, Paulo, ele exorta, né? Aqui fala os males e as corrupções dos últimos dias. Aleluia. Olha como um homem, ele pode, longe da palavra, olha como um homem ele pode ser, longe da palavra. Lê aí. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuosos, enfatuosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo fama de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. A Bíblia, Paulo fala que foge destes. Como fugir destes? Lendo a palavra. Como é necessário, amados, nós nos dedicarmos à palavra, crescemos na palavra. Estamos vivendo os últimos dias. E é necessário, amados, nós dedicarmos a vida que tem para nós. Amém, amados? Então, qual é o tempo que você tem se dedicado à palavra? Qual é o tempo que você tem dado a Deus, ao conhecimento de Deus? Quanto você tem lido a palavra? O quanto você tem lido a palavra é o quanto você tem vivido os planos de Deus. O quanto você tem se dedicado às Escrituras é o quanto você tem desfrutado dos planos de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Se nós estamos longe da palavra, certamente nós vamos ficar longe dos planos de Deus. Mas se estamos perto da palavra, os planos de Deus, certamente, amados, não vão ficar longe de nós. Vão ficar perto. Amém, amados? A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas correrão atrás de nós. Mas como é que elas vão correr, se nós nem sabemos? Amém? No Antigo Testamento, eu já usei essa passagem como, dando valor à presença de Deus, mas eu queria usar essa passagem demonstrando a necessidade de reverenciarmos, de nos dedicarmos às Escrituras. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença e a aliança de Deus com o povo de Israel. Durante as batalhas, era levada à frente do exército de Israel como um instrumento de guerra, acreditando que a sua presença garantia a proteção contra os inimigos. Amém? A palavra de Deus, ela garante, ela nos garante, ela nos dá proteção contra a cilada do diabo, contra a cilada do inimigo sobre as nossas vidas. Amém? E em 1 Samuel, eu gostaria que você abrisse lá, 1 Samuel 7. Vamos ler do 1 ao 2. Todos acharam? Diz assim: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagrados, acho que falta um óculos aqui, consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A presença de Deus, que a arca que representava a presença de Deus, que na verdade
eles usavam como uma proteção. A Bíblia está dizendo aqui que ficou ali cerca de 20 anos. E 20 anos que a arca ficou ali. Foi só um momento de lamentações. Eles viviam, né? A casa de Abinadab vivia uma vida de lamentações. Mesmo ainda com a presença de Deus ali. A casa vivia uma vida de lamentações. A palavra de Deus, ela pode estar do nosso lado. Mas se nós não tivermos o contato com ela, a nossa vida a nossa vida vai ser uma vida de lamentações. Uma vida de lamentações. Eu lembro que eu estive em um simpósio de missões, quando eu congregava na Assembleia, e um pregador, ele falou assim, que as nossas Bíblias, nas estantes, é possível escrever condenação. Por quê? Por causa da poeira. Se a nossa Bíblia ela ficar lá, aberta, como os antigos tinham o costume de abrir as suas Bíblias, deixar as suas Bíblias, né, aberta lá no Salmo 91, era como, né, um amuleto, a palavra de Deus aberta ali. Minha mãe tinha esse costume. Na minha casa tinha uma Bíblia enorme, aberta lá, ficava lá, e chegava a ficar empoeirada. E esse pregador falou que nós podemos escrever condenação, porque a palavra de Deus está ali, mas nós não lemos a palavra, não dedicamos tempo para ler a palavra, a alcançar os planos de Deus. Amém, amados? Mas a arca, ela foi tirada de um lugar para o outro por um motivo, não vem ao caso falar, mas 1 Crônicas 13 também. Abra sua Bíblia lá. Aleluia. 1 Crônicas 13. Aleluia. Diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém, amados? A arca ficou ali somente 3 meses. Aleluia. E a Bíblia fala que toda a sua casa, Deus abençoou toda a sua casa. Aleluia. Por quê? Porque certamente Obed-edom, ele valorizava a arca. Como eu falei que eu vou usar as escrituras, como é que nós temos valorizado a palavra? É necessário nós valorizarmos as escrituras. Valorizarmos, nos dedicarmos, nos debruçarmos, expor a palavra, nos expor sobre a palavra. Amém, amados? Nós precisamos, para que a nossa vida seja abençoada, para que nós alcancemos os propósitos de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Um ato tão maravilhoso, tão necessário, para que nós possamos viver as bênçãos que Deus tem para nós. Amém, amados? No Evangelho de Mateus 7:24, abra sua Bíblia.
Aleluia. Aleluia. Acharam? Aleluia. Mateus 7:24. Jesus está trazendo um ensinamento maravilhoso sobre os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, amados? Vemos dois homens que construíram uma casa. A Bíblia fala que um construiu na rocha e outro construiu na areia. Mas aquele que construiu a rocha veio a tempestade. Aquele que construiu na areia também veio a tempestade. Mas só ficou em pé aquele que construiu a sua casa na rocha. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós temos, amados, que conhecer a palavra de Deus para edificar a nossa vida, as nossas condutas, sobre a palavra. Sobre a palavra. Para que a nossa vida seja habilitada para toda boa obra. Se faz necessário dedicar uma vida de leitura e prática da palavra. Eu não queria falar somente da prática, quero falar somente da leitura. É claro que é necessário nós lermos e praticarmos a palavra, né? Tiago, ele nos ensina a não ser somente ouvintes, mas ser ouvintes praticantes da palavra. Eu queria falar sobre esse tempo, essa dedicação que nós precisamos ter com a palavra, essa intimidade com a palavra de Deus, essa intimidade, amém, que nos faz com que os dias difíceis, ele bate, os problemas, eles chegam em nossa vida, as dificuldades, eles chegam, mas se a nossa vida está edificada na palavra, os ventos vão bater. Os ventos vão bater forte, todos os dias. Mas a nossa casa não vai vir à ruína, porque nós dedicamos a nossa vida a edificar edificar a nossa vida com a palavra de Deus. Edificar a nossa vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, Jesus, ele também usou a palavra. Ele precisou usar a palavra. Abra sua Bíblia em Lucas 4:4. Aleluia. Mateus, Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 4:4 diz assim: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Elevado o prostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue,
e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Como é importante, amados, nós sabemos aquilo que está escrito. Nos dedicarmos a conhecer aquilo que está escrito. Se Jesus se fez necessário usar a palavra, se Jesus, nessa passagem está na Bíblia como exemplo, que Jesus usou a palavra, usou a sua palavra, a palavra de Deus, ele falou, está escrito, aquilo que está na palavra, para repreender o diabo, para repreender o diabo com as suas mentiras. O diabo, ele quis enganar Jesus, mas Jesus, como exemplo para nós, ele usou a sua palavra. Ele usou a sua palavra. E sabe, amados, eu creio que Jesus, ele tinha intimidade com a palavra. Até porque ele mesmo era a própria palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Amém, amados? Ele é o verbo e nós precisamos estar atento àquilo que está escrito. Aleluia. Se nós nos dedicamos, está certo que nós precisamos nos alimentar o nosso corpo físico com 3 refeições durante o nosso dia, ou às vezes até mais. Aleluia. E precisamos dedicar tempo, café da manhã, almoço, café da tarde, janta. E a palavra? Será que nós precisamos dedicar tempo, amados? Será que precisamos nos empenhar em conhecer as Escrituras? Precisamos. Precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Alimentar o nosso espírito. Aleluia. Eu lembrei aqui que a Aninha ontem, lá no shopping, ela levou a pasta de dente para escovar os dentes. Lá no shopping, ela estava escovando o dente. É importante para ela escovar o dente. Ela come e escova o dente. Não é verdade? Se faz necessário ter a nossa boca limpa. Não é verdade? Mas se faz necessário nós nos alimentarmos com a palavra todos os dias. Do mesmo jeito que eu falei assim, meu Deus, ela sai lá da Praia Grande, vai lá para o shopping, leva a bolsa, ali. Se empenha em escovar os dentes. Gislane se empenha em comer. Amém? Ela se alimenta da palavra também. Se faz necessário, amados, nós nos dedicarmos à leitura da palavra. Amém? Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. A Gislane, a última vez que ela pregou, ela falou a respeito de uma mulher que ela passava por dificuldades, estava enferma na sua casa, e um médico foi visitá-la. Chegou lá, essa mulher estava lá toda enferma, a sua casa toda feia, horrível, Cada um conta nessa história no rema, cada um conta do jeito que sabe. Mas esse médico chegou lá e viu essa mulher, um estado totalmente horrível, amados. E ele viu lá num quadro uma escritura. E o médico se interessou por aquilo lá no quadro. E ele perguntou, por que essa escritura está no quadro? E ela falou assim, olha, porque isso é a herança,
do meu pai, é algo maravilhoso, e eu quero deixar de lembrança. Eu guardei com muito prestígio, está aí. E ela falou, você sabe, o médico perguntou, você sabe o que está escrito? Não sei, eu guardei, é algo meu, né? E esse médico perguntou, olha, posso levar para conhecer, para levar para um advogado? E essa mulher falou assim, pode levar, o senhor me trazendo de volta, porque eu quero, né? Essa mulher tinha um apreço por aquelas escrituras ali no quadro. E esse médico foi, levou, e ele voltou e falou, olha, estou vendo a sua situação, e sabe, aqui nas escrituras, fala que você tem direito a isso, tem direito a mais isso, tem direito a mais isso, a mais isso. Aleluia. Aquela mulher, amada, ela estava passando por necessidade, sendo que tinha uma herança para ela. Tinha uma herança. Mesmo ela sendo rica, mesmo ela podendo ter condições de viver uma vida melhor, mas por ela estar ignorante aquilo que o pai dela deixou para ela, ela passava por necessidade. E sabe, amados, nós não podemos estar assim. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos nos dedicar àquilo que Deus deixou para nós, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Salvação, amados, é algo maravilhoso. É algo completo. Não é que somente, né, vamos para o céu, mas vamos ser cuidados todos os dias aqui na terra. Isso é o significado de salvação. Salvação, cuidado de Deus. Mas ignorante, amados, a respeito das Escrituras, nós estamos, mesmo ainda, nos faz passar por necessidades, mesmo ainda sermos filhos de Deus, abençoados, mesmo ainda nós sendo filho de Deus. Amém. Aleluia. Por que, né, ler a palavra? Por que se dedicar? Aleluia. Abra sua Bíblia em João 17:3. Diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém, amados? E a vida eterna é conhecer a Deus. E a vida eterna é conhecer quem é o nosso Pai. Amém? Salmos 9:10 diz, em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desampararás os que Te buscam. Amém, amados? Deus não desampara aqueles que o buscam. Amém? Nós precisamos conhecer os propósitos de Deus. Conhecer os propósitos de Deus. Precisamos conhecer a Deus e a sua vontade, para muitas vezes nós não trocarmos aquilo que é eterno pelo aquilo que é temporário. Falta de conhecimento, amados, pode fazer nós trocarmos aquilo que é eterno por aquilo que é temporário. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, falta de tempo, de investirmos tempo. É um investimento para a nossa vida. Porque certamente nós precisamos conhecer
aquilo que nos faz, é através da palavra que nós vamos ser cheios, nós vamos ser plenos nas coisas de Deus. É através da leitura, da dedicação. Amém, amados? Eu pus aqui o comportamento, ou um comportamento que mostra que você serve ou quem Deus te tornou. Amém? Comportamentos identificam, mostram a quem você serve. Os comportamentos. Muitas vezes as decisões que nós escolhemos, os empregos, às vezes nós trocamos aquilo que é eterno, né? Trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é temporário, quando nós não escolhemos certas coisas. Às vezes dedicamos mais a nossa vida ao emprego, dedicamos a nossa vida aos relacionamentos, ou às vezes comportamentos que nós decidimos quebrar contratos. Isso nos afastam das coisas de Deus, por falta de conhecimento, por falta de conhecer as Escrituras. Aleluia. Nada vai nos deixar mais realizado do que viver para Ele. Nada vai nos deixar mais realizado, amados, do que viver e conhecer a Deus. Aleluia. Não existe conquista maior. Não existe conquista maior do que conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém. Aleluia. 2 Pedro 1:2. Aleluia. Como é bom, amados, nós folhearmos a palavra. Esses barulhinhos, né? São tão bons. Aleluia. 2 Pedro 1:2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, de Jesus, de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz nos são multiplicadas. Sabe, amado, essa palavra graça é um favor de Deus. É um favor de Deus para as nossas vidas. Graça e paz é multiplicado quando nós conhecemos. Se graça é multiplicada, amados, quando nós conhecemos a Deus, o favor de Deus, ele é multiplicado todos os dias. Essa graça e essa paz é multiplicada. Esse favor de Deus. Mas não somente para nós. Não é somente para alcançar aquilo que nós queremos. Muitas vezes o emprego, muitas vezes aquilo que é desejo do nosso coração, que é lícito. Mas muitas vezes, amado, para alcançar pessoas. Esse favor de Deus, essa graça de Deus, ela nos habilita a socorrer pessoas. Essa graça de Deus nos ajuda a sustentar, a acolher, a ser suporte. Essa graça que é multiplicada, que eu queria falar também sobre nós não estarmos egoístas. Às vezes achamos que as bênçãos de Deus é só para nós. Mas essa bênção que nos alcança, essa graça que nos ajuda, é para muitas vezes suportar as pessoas, para ensinar e para curar. Curar os enfermos, amados.
esse favor de Deus para curar as pessoas. Existe um favor de Deus, amado, para nós alcançarmos as pessoas. Não é somente para sermos alcançados e vivemos uma vida, né, vamos dizer assim, somente para nós, mas para alcançar as pessoas. Essa graça nos ajuda a socorrer, a sustentar, a acolher, a suportar, a ser suporte, a ensinar e a curar. Amém, amados? Nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus para alcançar as verdades da palavra, as verdades de Deus sobre as nossas vidas e crescermos nessa graça para alcançar a pessoa. Amém? Aleluia. E falando em paz, essa paz nos mantém numa vida tranquila, numa tranquilidade. Mesmo ainda diante de uma adversidade. Essa paz de Deus nos faz viver tranquilo, meio ainda às adversidades. Quando nós conhecemos a paz de Deus, amados, essa paz é multiplicada em nossa vida. É obtido confiança em Deus. Confiança no nosso Pai. Meio ainda às dificuldades, em meio ainda aos dias que podemos passar, tribulosos, dias ruins, há uma paz que nos assiste. Há uma paz que nos faz viver tranquilo, mesmo ainda as adversidades. Nos deixa tranquilo, nos mantém calmo e a certeza da ajuda de Deus. Essa paz, quando nós conhecemos essa paz, como essa paz é multiplicada, amados, nós podemos viver rindo. Aleluia. Nós podemos viver rindo. Amados, eu estou falando aquilo que eu creio, aquilo que a palavra de Deus, ela transmite para mim. No versículo 3, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Né? Vida e piedade é uma vida, amada, que agrada a Deus. Nós podemos viver uma vida que agrada a Deus pelo seu conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? A presença bondosa de Deus que nos assiste todos os dias. Olha, amados, como é bom. Nós conhecemos a palavra. Aleluia. Essa bondade de Deus. O versículo 4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém, amados? A natureza de Deus habitando dentro de nós. A Bíblia fala, amado, que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos do diabo. A nossa vida era todo ao contrário dos planos de Deus. Fazíamos tudo aquilo que não agradava a Deus. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Mas hoje, por nós aceitarmos a Cristo, por nós nascermos de novo, por nós dedicarmos a nossa vida na leitura da palavra, amados, a Bíblia fala que nos torneis coparticipantes da natureza divina. A natureza divina dentro de nós. Será que você se alegra, amado, de saber que você tem a natureza de Deus dentro de você? Por você ter nascido de novo, a natureza de Deus, ela habita dentro de você. Mas se nós não conhecemos,
nós vamos ficar ignorantes e nós vamos ficar, não vamos desfrutar daquilo que Cristo conquistou para nós. Amém, amados? Tomar parte da natureza divina. Nós precisamos tomar parte da natureza. Nós tomamos parte quando nós conhecemos. Isso já foi entregue para nós, através do novo nascimento. Mas nós precisamos conhecer. Amém, amados? Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos 5:5. Aleluia. Romanos 5:5. Eu creio que é uma passagem, um versículo, conhecido. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, amados? Aleluia. O amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Já pensou o amor de Deus? Nós podemos amar as pessoas com o amor de Deus. Nós podemos amar as pessoas com o amor de Deus. Dar preferência às pessoas. Aleluia. Às vezes, no ônibus, eu lembro que estava eu e o pastor indo lá para Guarulhos, não lembro, uma reunião, e estava tendo uma feira, do lado da igreja, e eu embiquei o meu carro, aí encostou outro carro, aí eu falei, não, vou, aí dei a volta, deixei ele estacionar. E o pastor falou assim, mas você tinha embicado primeiro, você tinha, o lugar, mas você preferiu dar preferência a ele. Esse amor, amados, que nós temos derramado dentro de nós, nos faz dar preferência às pessoas. Preferência às pessoas. Preferência. Aleluia. Pessoas valem mais do que dinheiro. Pessoas valem mais do que dinheiro. Eu lembro, amado, que uma pessoa ainda continua sendo meu amigo, meu melhor amigo. Mas eu lembro que cerca de 15 anos atrás, essa pessoa, ela ficou devendo para mim, eu lembro se era 14 mil reais. Isso naquela época, há 15 anos atrás. E essa pessoa, ainda hoje, ela é minha amiga. É meu melhor amigo. Por quê? Porque as pessoas, elas valem mais do que dinheiro. Quando nós entendemos o amor de Deus, amados, nós priorizamos as pessoas. Nós valorizamos as pessoas e não as coisas. Às vezes as pessoas podem até pisar no nosso pé. E você chegar para ela e falar, olha, me perdoa de ter colocado meu pé debaixo do seu. Não é maravilhoso? Priorizar, amados, as pessoas. As pessoas valem mais do que a nossa razão. Não é verdade? As pessoas valem mais do que a nossa razão. Lucas 6:27, para fortalecer aquilo que eu estou dizendo. Está sendo abençoado, amados? Lucas 6:27. Aleluia. Diz assim, você achou? Glória a Deus. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate,
numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, como que quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também. Amém, amados? Aleluia, esse é um ensinamento de Jesus. Nós temos que seguir o Mestre. Jesus é o nosso Mestre. Amém, amados? E muitas vezes, se nós pensarmos aqui naquilo que Jesus falou aqui de dar a outra face, eu creio que é algo bem forte, né? Se alguém bater na sua cara, dê a outra. Aleluia. Mas às vezes nós podemos pensar nas pequenas coisas. Às vezes numa cadeira, né, num lugar, e você dá preferência à pessoa, num ônibus. Eu estava ontem no bebedouro e eu pensei isso. Lá tinha uma fila enorme, as pessoas enchendo a garrafa e demorou para chegar ao meu lugar, a minha vez. E quando chegou a minha vez, eu já pensando nessa palavra, eu falei assim, olha, eu vou deixar a minha vez para o próximo. Aí chegasse a minha vez de novo, vou deixar a minha vez para o próximo. Já pensou, amados? Esse amor foi colocado no nosso coração. Esse amor, amados, foi colocado no nosso coração. Um amor que valoriza as pessoas. Um amor que valoriza as pessoas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos crescer no amor de Deus. Crescer naquilo que Jesus ele fez. Aleluia. Romanos 8:11. Abra sua Bíblia aí, Romanos 8:11. É bom nós aprendermos, amados, que o amor, ele foi derramado em nosso coração. Nós temos o amor de Deus em nosso coração. Quando nós nascemos de novo, através do Espírito Santo, foi derramado esse amor de Deus. E eu creio nisso. Eu creio que eu tenho o amor de Deus. Eu só preciso expressar. Eu só preciso expressar. E muitas vezes tirar o egoísmo. Pensar menos em mim. Deixar de pensar em mim. E pensar no próximo. Romanos 8:11. Aleluia. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Romanos 5:8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor, amados. Deus provou que nos amou. Antes de nós estarmos ainda, antes de nós aceitarmos a Cristo, antes de nós reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele já tinha demonstrado o amor dele para conosco. Efésios 2:1 fala que, vamos abrir lá. Ele nos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, nós andávamos antes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deus ele provou, amados, o amor de Deus. Deus ele provou o amor por nós, quando nós ainda estávamos desobedientes a Ele. Quando nós estávamos longe dEle.
entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus, Ele prova o seu amor, amados, ainda quando nós estamos pecando, quando nós estamos totalmente errados, quando os nossos pensamentos eram totalmente enganosos. Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Amém, amados? Aleluia. Deus, Ele prova o seu amor. Amém. Rapidamente, 8,14, Romanos 8,14. Eu acho que meu tempo já está indo embora. Se não já foi. Aleluia. Todos acharam? Se não acharam, escola dominical. Amém? Glória a Deus. 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus para ser guiados por Deus, para ser guiados pelo Pai. Amém, amados? Guiados para alcançar pessoas, levar a palavra, ministrar uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação às pessoas. Talvez uma pessoa passe do seu lado, né? Nós descobrimos hoje que nós somos como é que é? O negócio das bombas lá, destravadores de bomba. Nós destravamos bombas. Aleluia. Desarmamos bombas. Às vezes uma pessoa, ela pode passar por você necessitado, amado, de algo, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, porque ela pode estar prestes a suicidar, ela pode estar prestes a entregar a sua vida. Mas nós, guiados pelo Espírito, quando nós sabemos que nós, como filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito para alcançar essas pessoas, para tirar essas pessoas da garra de Satanás e para fazer com que essas pessoas alcancem a salvação, para tirar as pessoas, amados, do pecado, para tirar as pessoas da condenação, guiados pelo Espírito. Amém, amados? Aleluia. Para o finalzinho, Romanos 10, 8. Aleluia. Diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Através da confissão da palavra, através de nós confessarmos a Jesus Cristo, que nós alcançamos a salvação. O pastor Lucas Kamiyashi, é isso? Não sei falar japonês. Hayashi, né? Ele trouxe uma palavra, ele fez algo ontem que me chamou a atenção. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava na Assembleia e eu chamei meu pastor e falei: pastor, as pessoas estão indo lá à frente aceitar Jesus, mas só está sendo orado por elas. Essas pessoas, elas precisam confessar Jesus. A Bíblia nos diz que nós precisamos confessar a Jesus Cristo.
é necessário confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E, amado, que a esposa dele tinha 19 anos de idade, e ela foi para um evento, e ela aceitou a Jesus. Só que ela, a esposa dele, já era crente, na verdade já estava ali, congregando. Ela era líder de louvor. Mas quando o pregador falou assim, olha, quem quer aceitar, quem quer confessar a Jesus, ela falou assim, eu necessito confessar a Jesus. E sabe, amados, pode ter pessoas em nosso meio que nasceu no berço evangélico. Pessoas que ainda não provaram da bondade de Deus, não conheceram a bondade de Deus por uma simples confissão. Não é simples, né? Mas por confessar a palavra de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu queria perguntar, mas se tem alguém aqui